Teleaula Parnamirim. Oi, olá, olá! Sejam bem-vindos de volta a mais uma Teleaula Parnamirim. Comigo, professora de língua portuguesa, Nara Juscelin, e com vocês, queridos alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Estão se protegendo? Eu estou sim! Mas passo a semana inteira pensando neste momento de estar aqui com vocês. Agora, vamos continuar com as nossas aulas, hoje falando de concordância verbal. Vamos falar da concordância verbal e dividir em duas aulas, a de hoje e a da semana que vem. Por essa razão, nós chamamos de concordância verbal 1. Primeira coisa, o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala a palavra concordância? Isso, concordar. Verbal vem de verbo. Então, nós vamos estudar de que maneira o verbo concorda com o nome. Como nome e verbo se relacionam dentro da oração, dentro de um enunciado. Tudo bem? Só que antes, claro, para não perder o costume, vamos dar uma retomada na aula anterior. Vocês lembram que na semana passada nós falamos das classes de palavras que existem na língua portuguesa? Isso, e falamos especificamente das classes de palavras variáveis. E o que é que nós dissemos? Primeiro, nós dissemos que as palavras da língua portuguesa se dividem em grupos que têm funções específicas. Então, eu vou classificar as palavras de acordo com as funções que elas desempenham dentro da nossa língua. Nós dissemos que quando nós fazemos uma análise morfológica, nós analisamos e classificamos as palavras individualmente. Então, por exemplo, quando eu pego a palavra a, eu sei que ali eu tenho um artigo, porque a função dela é determinar ou indeterminar um substantivo. Quando eu pego, por exemplo, a palavra professora, eu tenho ali um substantivo, porque substantivo é a classe de palavra que dá nome a qualquer coisa, a qualquer ser, a qualquer objeto, dá nome a tudo. Então, as palavras são classificadas morfologicamente de acordo com as funções que elas desempenham. As palavras variáveis do nosso português são 6, as variáveis, ou seja, aquelas que sofrem mudança, que sofrem flexões. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada nós dissemos que as 5 palavras giram em torno do substantivo. Então, o substantivo é que faz com que as demais palavras, elas chamem as flexões das outras palavras, porque essas outras vão concordar com o substantivo. Além dessa análise morfológica, eu falei também da análise sintática. O que é a análise sintática? É classificar essas palavras dentro de um enunciado, dentro de um contexto, considerando, portanto, a relação de umas palavras com outras palavras. Então, quando nós fazemos uma análise morfológica, eu analiso as palavras individualmente. Quando eu faço uma análise sintática, eu analiso o papel que aquela palavra desempenha dentro de uma oração. Quando elas estão dentro de um enunciado e vão assumir um papel sintático, nós dissemos na aula passada que substantivo e verbo passam a núcleos. Nós dissemos que o substantivo se torna núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, às vezes núcleo de um adjunto. O verbo, ele também passa a núcleo, núcleo de um predicado verbal, núcleo de um predicado verbo nominal. Já as palavras artigo, adjetivo, numeral e pronome passam a adjuntos. Não se assustem que esse termo adjuntos vocês ainda vão se familiarizar bastante. Não agora, mas com certeza vocês vão conhecer.
Então, vocês se lembram que na aula passada eu deixei uma atividade? Isso, quer dizer que fizeram, estou feliz. Lógico que eu não vou poder corrigir nesta aula toda a nossa atividade. Mas eu trouxe aqui a questão 3 da página 20, que tem aquela tabelinha. Espero que vocês estejam com o livro aí, então dá uma abertura para a gente fazer essa correção, tá? Então, nas páginas 20 e 21 do livro didático, responda às questões de 1 a 4. Essa foi a atividade que eu passei, que fazem parte do estudo Linguagem do Texto. Então, olha lá na página 20, Linguagem do Texto, e vocês vão ver essas atividades que começam na página 20 e terminam na página 21. Nós, por hora, vamos corrigir apenas a questão 3, tá bom? Palavras que o comprador, lá daquele texto, comunicação, lembra que nós trabalhamos no início das nossas aulas? Pronto. Palavras que o comprador usou para descrever o objeto que ele queria e não sabia o nome. Lembra? Aquele texto de comunicação em que a gente viu que não houve comunicação? Isso, esse texto mesmo. Pois olha só, o comprador usou essas palavras. Grupo 1. Fecha, encaixa, move, dobra, prende. O grupo 2, ponta, encaixe, sulco. O grupo 3, simples, conhecidíssimo, pontuda, de metal, inteiriço. Dentre outras palavras, ele usou estas aqui. Aí a questão do livro diz, qual a classe gramatical de cada grupo desse? Pessoal, quando pergunta a classe gramatical, ele quer saber, morfologicamente, como essas palavras podem ser classificadas. Gente, olha só, no grupo 1, eu posso dizer, eu fecho, tu fechas, ele ou ela fecha. Posso dizer, eu encaixo, tu encaixas, ele ou ela encaixa. A coisa que o comprador queria comprar. Eu movo, tu moves, ele ou ela move. Aqui também, ele ou ela dobra. Ele ou ela prende. Por que ele ou ela? Porque o comprador não sabia exatamente o que queria. Já no grupo 2, eu posso dizer aponta. Posso, mas eu posso também dizer as pontas, a pontinha. Eu posso dizer o encaixe, os encaixes. Como eu posso dizer o sulco. Na 3, para eu dizer simples, eu preciso ter um nome para que esse nome, essa coisa desse nome seja simples. Então, algo é simples, algo é conhecidíssimo, algo é pontuda, ou seja, esse algo é feminino, algo é de metal, algo é inteiriço. Então, vocês vejam, essas palavras aqui, elas têm funções específicas. Elas têm variações, flexões específicas. Então, a que classe cada uma dessas pertence? Aqui, pessoal, vocês vejam que eu pude variar em número, pessoa. Eu fecho, tu fechas, ele fecha. Como eu pude fazer essas flexões em todas elas? Então, aqui no grupo 1, eu tenho verbo. O verbo é aquela classe de palavra que sofre flexões de número, de pessoa, de modo, de tempo. Lembram? Então, no grupo 1, nós temos somente verbos. No grupo 2, como eu posso colocar um artigo antes de cada palavra, como eu posso colocar no plural ou no aumentativo cada palavra, nós temos aqui substantivos, muito bem. Quando eu falo ponta, com certeza vem à mente de vocês o que seria ponta. Quando eu falo encaixe, com certeza vocês também mentalizam o que é encaixe. E por fim, no grupo 3, nós temos esse grupo de palavras que dependem de um outro para classificar, para atribuir uma característica. Alguma coisa é simples, alguma coisa é conhecidíssima. Então, essas palavras que servem para atribuir características, nós dissemos que elas são chamadas de adjetivos. Muito bem. Então, nós temos grupo 1, verbos, grupo 2, substantivos, grupo 3, adjetivos. Tudo bem, pessoal? Lógico, aqui não termina a atividade. Vocês têm ainda as questões 1 e 2 e a questão 4. Tá bom?
Agora nós vamos falar de concordância verbal. Faz o seguinte, pessoal, passa aí as páginas dos livros de vocês e chega lá na página 70. Vou esperar um pouquinho. Acharam? Página 70 do livro didático de vocês. Isso, muito bem. Então, nós temos aí uma atividade inicial, que é para dar início, né, um pontapé para o conteúdo concordância verbal que está no livro de vocês. Vamos ler esse texto que tem aqui, que tem no livro de vocês. No começo do vídeo, Ali aparece recolhendo sua mercadoria, que tinha sido jogada no chão antes de as imagens registrarem a agressão. O jovem aparece envergonhado por toda a situação ocorrida. Então, esse textinho está aí na página 77 de vocês. Primeira coisa, vocês se lembram que nós já falamos que existem períodos, orações e frases? Isso. Dissemos que períodos são frase mais orações. Como é que a gente identifica os períodos? Pelo ponto final, pela interrogação ou pela exclamação. Quantos períodos tem neste enunciado aqui? Como é que eu sei, professora? Procura os pontos. Aqui, ó. Até aqui, até a agressão, nós só temos um período. O jovem aparece envergonhado por toda a situação ocorrida, o segundo período. Então, nós temos 2 períodos nesse enunciado aqui, porque nós temos 2 pontos finais. Professor, e a vírgula não conta? Para encerrar período, não conta, tá bom? Quais são as orações de cada período? Gente, vocês se lembram qual é a regra para que a gente saiba a quantidade de orações? Isso, você precisa identificar o número de verbos. Então, vamos lá. No começo do vídeo, não tem verbo. Ali aparece recolhendo, aí nós vamos ver que existe verbo na forma nominal, recolhendo sua mercadoria, que tinha sido jogada. Lembra da locução verbal? Tinha sido jogada no chão antes de as imagens registrarem a agressão. Então, nesse primeiro período, nós temos 3 orações. A primeira gira em torno do verbo aparecer. A segunda gira em torno da locução verbal tinha sido jogada. E a terceira gira em torno do verbo registrarem. Então, o primeiro período tem 3 orações. Ou seja, é um período composto. Caramba, estou muito feliz. Período composto é o primeiro período. E o segundo, o jovem aparece, olha aí o verbo, envergonhado, outra forma nominal, né, que vocês vão ver depois, por toda a situação ocorrida. Então, neste segundo período, nós temos apenas o verbo aparecer, em torno do qual a oração, o enunciado está girando, por isso nós temos o segundo período com uma oração apenas, então nós temos período simples. Quais são as orações de cada período? Primeira, Ali aparece recolhendo sua mercadoria, primeira oração. Segunda, que tinha sido jogada no chão. Terceira, antes de as imagens registrarem a agressão. No segundo período, todo o período é a oração. O jovem aparece envergonhado por toda a situação ocorrida. Tudo bem? Identifique os sujeitos e os predicados de cada oração. O primeiro você tem que encontrar o verbo. Encontramos. Aparece, tinha sido jogado. Depois que você encontra os verbos, você pergunta, antes do verbo, quem ou o que? A sua resposta será o seu sujeito. Então, quem aparece? Ali. Então, Ali é o sujeito. Primeiro sujeito. O que é que a oração está falando sobre Ali? Que ele aparece recolhendo sua mercadoria. Quem tinha sido jogada? O que tinha sido jogado? A mercadoria. Só que aqui foi retomada no pronome relativo, depois vocês vão estudar também no que. Então, o que tinha sido jogado? A mercadoria. E o que é que essa oração está dizendo da mercadoria? Que ela tinha sido jogada no chão. Então, é o predicado sobre essa mercadoria que está dentro do que, tá bom? E a terceira oração nós temos registrarem.
Quem registrarem? O que registrarem? As imagens. As imagens é o sujeito. E o que é que esta oração está dizendo das imagens? Elas, antes de elas registrarem a agressão. No segundo período, o jovem é o sujeito porque responde à pergunta quem aparece? A resposta é o jovem. Então, o jovem é o sujeito. Qual é o predicado desse sujeito? Aparece envergonhado por toda a situação ocorrida. Isso aqui, sujeito, predicado, verbo, é importante a gente retomar, porque a concordância verbal é exatamente do verbo com o sujeito. Como identificamos esses sujeitos? Pessoal, isso aqui é bem breve. Para você identificar o sujeito, primeira coisa, gente, acha o verbo ou a locução verbal. Quando você achar o verbo ou a locução, pergunta quem ou o que antes desse verbo, antes dessa locução, a sua resposta será o seu sujeito. Tá bom? Em que número e pessoa estão conjugados os verbos ou as locuções, ou a locução, que fazem referência a esse sujeito? Aparece, quem aparece? Ele, ali, terceira pessoa, do singular. Ele só é uma pessoa. Tinha sido jogada. O que tinha sido jogada? Ela, a mercadoria. Terceira pessoa, também do singular. E registrarem. Quem registrarem? Elas. As imagens. Terceira pessoa, elas. Só que do plural, tá bom? E aqui, quem é que aparece? Ele. Ele quem? O jovem. Então, aparecer está na terceira pessoa do singular. Como ficaria a oração se ali fosse substituído por refugiados? Os refugiados aí aparecem, porque são eles, os refugiados aparecem recolhendo sua mercadoria, no caso, suas mercadorias, porque devia ser várias mercadorias de vários refugiados, tá bom? E como ficaria a terceira oração se imagens fosse substituída por vídeo? Quando eu botei ali para refugiados, o verbo foi para o plural, porque o verbo acompanha o sujeito. Agora eu vou trocar as imagens por o vídeo. Como ficará essa oração? O vídeo registrar a agressão. Antes de o vídeo registrar a agressão, ou seja, passou para o singular, porque o vídeo está no singular. E o que ocorreu nessas orações, depois dessas mudanças de sujeito? O verbo acompanhou o número e a pessoa do novo sujeito. Tudo bem? Isso. Pessoal, a relação de concordância do verbo com o nome, nós chamamos de concordância verbal. Verbo concorda com o nome. Logo, a concordância do verbo com o nome segue as regras de concordância verbal. Que regras são essas? Ora, a regra geral, a principal regra de todas é: o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Como assim número? Número é singular se indicar só um, plural se indicar mais de um. E que pessoas? Pessoal, pessoas do discurso são apenas 3. Só existem 3 pessoas em um discurso: aquele que fala, aquele que ouve e o assunto. Então, quais são as pessoas do discurso? Eu que falo, você, na nossa língua portuguesa aqui do Nordeste, mas é tu que me escutas, e ele, a concordância verbal, ela, que é o assunto, no singular. Mas tem também as 3 pessoas que falam, que escutam o assunto, que são do plural. Nós que falamos, vós que escutais e eles que são o assunto. Então, o verbo acompanha o sujeito em número e pessoa. Essa é a regra primeira, tá bom? Assim, se o sujeito está no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Tudo bem? Apesar de outras regras vocês verem, primeiro, a regra principal é essa: o verbo vai acompanhar o sujeito. Então, vamos lá para as regras gerais. Com o sujeito simples, aquele que nós dissemos é um sujeito realizado e que apresenta apenas um núcleo.
Lembram? Isso, muito bem, é isso aí de verdade. Com o sujeito simples, o verbo concorda com o sujeito independente da posição em que esse sujeito apareça. Por exemplo, minhas irmãs compraram cadernos novos. Quem são minhas irmãs? Elas. Ou seja, elas é a terceira pessoa do plural, porque é mais de uma. Aí o que é que eu faço? Eu localizo o verbo, comprar. Compraram. Quem comprou? Elas. Opa, já que foram elas, o verbo concordou com elas. Elas, minhas irmãs, compraram. Se eu dissesse que foi apenas minha irmã, terceira pessoa do singular, eu dizia ela comprou. Então aqui, minhas irmãs compraram cadernos novos, porque compraram está concordando com elas. Elas são as minhas irmãs. Chegou a sua carta, mamãe. Cadê o verbo? Isso. Chegar. O que chegou? A sua carta. Então, a sua carta responde à pergunta. O que antes do verbo. Então, a sua carta é o sujeito. A sua carta chegou, mamãe. Quem é mamãe? Ela. Mamãe não sou eu. Mamãe é ela. Terceira pessoa do singular. Então, o verbo apareceu na terceira pessoa do singular. Então, lembrem-se, o verbo é quem concorda com o sujeito. Regra básica, regra principal. Mas nós falamos que existem também sujeitos compostos. Com o sujeito composto, também existem algumas regras. Se o sujeito estiver antes do verbo, o verbo obrigatoriamente vai ficar no plural. Gente, a ordem natural, a ordem linear, a ordem direta da oração é sujeito, depois verbo. Então, o sujeito vai aparecer antes do verbo. Ana e Maria caíram da escada. Ana caiu? Caiu. Ana é núcleo. Maria caiu? Caiu. Maria é núcleo. Então, nós temos aí um sujeito composto por dois núcleos. Quem é Ana e quem é Maria? Sou eu? Não. É tu? Não. São elas. Então, a pessoa do discurso aqui, elas. Então, elas caíram. Caíram, o verbo cair está na terceira pessoa do plural, porque Ana e Maria são elas. Tudo bem? Eu e minha família acreditamos em Deus. Eu acredito em Deus? Sim, acredito muito. Minha família acredita? Sim, acredita. Então, eu e minha família somos nós. Eu faço parte. Então, eu sou também a primeira pessoa. Só que minha família também. Então, nós somos a primeira pessoa do plural. Então, aqui, eu e minha família acreditamos. Porque eu e minha família somos nós. Primeira pessoa. O verbo acompanha o sujeito, primeira pessoa. Tudo bem? Então, se o sujeito composto estiver antes do verbo, sempre o verbo vai estar no plural, acompanhando a pessoa do sujeito. Ok? E se o sujeito estiver depois do verbo, porque isso pode acontecer sim, aqui está no livro de vocês também, na página 77 e 78, este exemplo está aí no livro de vocês. Se o sujeito estiver depois do verbo, pode haver dois tipos de concordância. Ou o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo dele, ou o verbo pode ir para o plural, concordando com todos os núcleos. Olha aí, no livro de vocês, acredito que na página 77, agora eu não lembro, mas 77 ou 78, mas é 77, lá embaixo tem: morreu o ministro da Defesa e centenas de civis no atentado. Ora, o ministro da Defesa morreu? Morreu, perfeito. Centenas de civis morreram também? Morreram. Opa, então sujeito composto, dois núcleos. Mas o verbo está no singular. Por quê? Porque o sujeito mais próximo a ele está no singular. O ministro da Defesa é ele. Então o verbo morrer concordou com o núcleo mais próximo. Se o núcleo mais próximo dele estivesse no plural, o verbo também estaria no plural. Tá bom? Então, esta é uma possibilidade se o sujeito for composto e o sujeito estiver depois do verbo. Ó, o verbo está na frente.
Se o sujeito estiver depois do verbo, o verbo também pode concordar com o total de núcleos desse sujeito composto. O ministro da Defesa morreu, sim. Centenas de civis também morreram, sim. Então, eles, o ministro e as centenas de pessoas. Então, eles morrerão. O verbo vai concordar com esse total de sujeito. Tudo bem, pessoal? Sujeito composto, até o momento, duas possibilidades. Se o sujeito estiver antes, o verbo tem que ficar no plural, não é escolha, ele tem que ficar. Se o sujeito aparecer depois do verbo, o verbo pode concordar com o sujeito mais perto dele, ou o verbo concorda com o total de sujeitos. Tudo bem? Total, no caso, de núcleos. Outra regra geral, com o sujeito composto, mais um. Se o sujeito for formado por pessoas gramaticais diferentes. Pessoal, as pessoas gramaticais são exatamente aquelas que eu falei. Eu é a pessoa que fala no singular, nós a pessoa que falamos no plural. Tu, a pessoa que escuta no singular, vós, a pessoa que escuta no plural. Ele, a pessoa que é o assunto no singular, eles, a pessoa que é o assunto no plural. Só existem 3 pessoas. Elas estão no singular ou estão no plural. Tudo bem? Mas se tiver pessoas diferentes, a primeira com a terceira, a primeira com a segunda com a terceira, como será feita essa concordância nesse sujeito composto? A primeira pessoa vai prevalecer sobre a segunda e a terceira, na concordância. Ó, eu e tu. Eu e tu somos quem? É isso. Eu e tu somos quem? Isso, somos nós. Então vai prevalecer a primeira pessoa do plural. Eu e tu, nós daremos. Então o verbo vai concordar com a primeira pessoa do plural, nós daremos. Eu e tu, tá bom? Eu e meus pais. Eu estou presente, então somos nós. Nós viajaremos amanhã. Então, se tiver primeira com segunda ou terceira pessoa, vai prevalecer a primeira pessoa do plural. Então, o verbo vai ficar na primeira pessoa do plural. E se o sujeito tiver a segunda e a terceira pessoa? Segundo vem primeiro, né? Então, a segunda vai prevalecer sobre a terceira. Tu, que está me vendo, que está me ouvindo, tu e Carlos dareis uma festa. Tu e Carlos são quem? São vós. Isso. A gente fala vós? A gente fala vocês. Porém, a gente precisa saber que vós é a segunda pessoa do plural. Então, tu e Carlos são vocês, mas gramaticalmente, tu e Carlos são vós. Então, vós dareis uma festa. Teus pais e tu, tu estás presente, tu és segunda pessoa, então vai prevalecer a segunda pessoa do plural, porque é um sujeito composto. Então, teus pais e tu viajareis amanhã. Eu sei que vocês estranham dareis, viajareis, porque no nosso português a gente costuma utilizar o pronome vocês, você. Aqui no Nordeste especialmente, no lugar do tu. Mas essa concordância é indispensável vocês conhecerem, vocês saberem. Tudo bem? Então, para finalizar, eu trouxe aqui o exercitando, né? Estou pensando em tirar um cochilo. Aí Garfield diz, se liga, John. Você não pensa em tirar um cochilo. Você simplesmente... O que John simplesmente faz? John é igual ao meu filho, ele senta já dormindo, meu filho adormece muito rápido. Então, John com certeza adormece muito rápido. Quando ele pensa em cochilar, ele já está dormindo. Aí, o que eu quero que vocês façam? Sobre o quadrinho 1, que locução verbal está presente nesse primeiro quadrinho? Qual é a locução? Estou pensando em tirar um cochilo. Isso, estou pensando. Por que locução verbal? Porque eu posso substituir por penso em tirar um cochilo. Em que número e pessoa está essa locução verbal? Ora, estou. Quem é que está? Eu, porque o verbo concorda com o sujeito em número
e pessoa. Estou pensando em tirar um cochilo. Então, está no singular, primeira pessoa do singular. E explique a regra de concordância que seguiu essa locução verbal. Então, de acordo com aquilo que nós vimos, as concordantes de sujeito simples e composto, tenta ver aí a regra de concordância. E sobre o quadrinho 2, qual é o verbo presente na fala do Garfield? Você não pensa em tirar um cochilo? Pensa, isso, pensa. Este é o verbo. Em que número e pessoa se encontra esse verbo? Isso. Quem pensa? Eu penso, tu pensas, ele pensa. Só que no nosso português brasileiro, como nós utilizamos você, especialmente aqui no Nordeste, nós utilizamos o verbo na terceira pessoa do singular para concordar com a segunda pessoa, você, não tu. Então, quem pensa? Você. Quem é você? John. Então, aqui ele está na terceira pessoa do singular, mas concordando, isso é regra, concordando com a segunda pessoa, você, que nós colocamos no singular, tá bom? A segunda pessoa é tu, mas na nossa fala, e é muito presente, está presente a segunda pessoa, você. Aí o verbo concorda com você, ele fica na terceira pessoa do singular. Que regra de concordância seguiu esse verbo? Ora, que regra? O verbo concorda com o sujeito, em número e em pessoa. Tudo bem? Aí, para deixar vocês aí, né, com saudade da professora, vocês vão ler o texto e vão lembrar de mim. Eu trouxe aqui uma outra atividade, praticando o que a gente aprendeu hoje. Esta não está no livro didático de vocês, eu trouxe, mas vocês podem fazer, tem a semana inteira para lembrar da professora Nara, e na próxima semana a gente corrige com a graça de Deus. Aqui é para mostrar para vocês que não existe aula, não existe estudo, apenas com uma referência. É preciso termos mais. Aqui são as referências que eu utilizei para pesquisar esta aula com todo o carinho que eu fiz para vocês. Para todos, uma excelente semana, com a graça de Deus, cheios de Deus. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui de novo. Beijo, gente!